impressionado com a cara de pau, a disfarçatez da militância de redação do Diário Oficial da Criminalidade Petralha, o carioca O Globo. Observe o gráfico ao lado na denúncia do Space Liberdade e constate que os jornalistas, na cara dura, manipularam o gráfico da avaliação do desgoverno Petralha de ocupação, invertendo a linha e dando a entender que a avaliação positiva do fecaloma político insepulto aumentou. O que significa isso? Que o Pix está entrando novamente em grande quantidade? Só pode, né? Porque não é possível que seja apenas Paulo Freireanismo QI 83, ignorância, cretinice fundamental. Tem que ter grana nisso aí, não é possível. Será que é alguma sobra do bando master? Hoje, 20 de abril de 2026, é No Space Liberdade, a informação de que os Estados Unidos acabam de anunciar que Marcelo Ivo, delegado da Gestapo Tropical, que atuou na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, foi expulso do país. A informação é de que hoje o governo norte-americano solicitou que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por ter tentado fazer isso. Pouco a pouco foram surgindo as capivaras ligadas à encrenca enfrentada pelo ex-deputado Alexandre Ramagem aqui em Orlando, na Flórida. O jornalista David Agape, no portal ainvestigação.com, publicou a foto do responsável pela confusão totalmente desnecessária envolvendo Alexandre Ramagem. O nome dele, como você já sabe, é Marcelo Ivo, delegado da Gestapo Tropical, que estava por trás da armadilha que colocou Ramagem na mira do ICE. Marcelo Ivo é ou era agora o oficial de ligação da Gestapo Tropical no ICE em Miami. O jagunço do satânico psicopata, golpista, lobista, plagiador e censor é figurinha carimbada. Tem um histórico de atropelamento fatal, com carteira nacional de habilitação vencida e embriaguez no fazendão, além das operações de monitoramento de brasileiros em território norte-americano, o que é ilegal. Nessa imagem, você pode ver com mais detalhe um pouco do histórico dessa figura. Em 2016, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho atropelou e matou um trabalhador em uma rodovia em Sorocaba, no interior de São Paulo. Foi preso? Não. Perdeu o cargo? Não. Mas no desgoverno Petralha de ocupação, gente dessa laia só cresce e fica mais importante. Foi ele o jagunço no encalço da família Ramagem aqui nos Estados Unidos, de acordo com a postagem do Rafael Fontana. Enquanto isso, as mídias sociais estão publicando um recado do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio ao desgoverno Petralha de ocupação. E a mensagem diz mais ou menos o seguinte: se os Estados Unidos confirmarem que agentes brasileiros estavam espionando Alexandre Ramagem na Flórida, o regime do fecaloma político insepulto que vaga encachaçado pelos corredores do Planalto terá uma dura surpresa. Os Estados Unidos da América não toleram governos estrangeiros transformando o solo norte-americano em território de caça a inimigos políticos. As expulsões, o congelamento de cooperação, cancelamento de vistos e um tremendo impulso ao processo de asilo de Alexandre Ramagem serão apenas o começo. Aqui nos Estados Unidos, soberania
não é um artigo opcional. Na Gazeta Brasil, a informação de que a desorientada bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, acompanhou o mestre dela, o satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e censor, e votou pela condenação de Eduardo Bolsonaro num caso de 2021 sobre difamação contra Tabata Amaral. O julgamento ocorre no plenário virtual da Pocilga. Na época, Eduardo Bolsonaro afirmou que um projeto de lei apresentado por essa Tabata sobre a distribuição de absorventes íntimos tinha o objetivo de beneficiar terceiros de forma ilícita, além de atender ao lobby do mentor patrocinador dela, Jorge Paulo Lemann, um dos donos da produtora de absorventes P&G. A Gazeta do Povo informa que no Sindicato do Crime Organizado, também conhecido como Mercearia das Intimidações, a granel, o laxante Beissola criticou um vídeo publicado pelo ex-governador mineiro Romeu Zema, ironizando o meliante togado de longa folha corrida, junto com o Bobina, o amigo do amigo de meu pai, e correu para a barra da toga do coleguinha satânico, psicopata, golpista, lobista, plagiador e censor, para que o doente mental investigue Romeu Zema no infame inquérito das fake news, ou, como disse Marco Aurélio Melo, o inquérito do fim do mundo. De acordo com a CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, o meliante ofendidinho deveria ter buscado uma solução na justiça de primeira instância, visto que Romeu Zema, o ex-governador de Minas, é o equivalente a um Zé Ninguém hoje em dia. Mas deve ter sido mais confortável correr para o gabinetezinho ao lado, não é? De qualquer forma, no Space Liberdade, Romeu Zema respondeu ao laxante Beissola, dizendo que o vídeo era uma sátira e afirmando que, se eles acharam que era verdade, é porque a carapuça serviu. Para ver claramente que é uma sátira, são fantoches, uma caricatura, e isso existe desde que o mundo é mundo. Se os ministros acharam que aquilo ali se coube uma identificação com eles, parece que a carapuça serviu. Eu estou muito tranquilo, como eu disse, continuo achando absurdo, sim. Não são as sátiras, as caricaturas que diariamente são publicadas. O que eu continuo achando um absurdo, um contrato de 129 milhões ficar sem explicação. A questão da negociação societária do resort Itaiaia ficar sem resposta. Isso, para mim, é que é um absurdo. E nada ser feito com relação a quem está fazendo isso, que para mim está muito próximo de ser um ato criminoso, se utilizando do cargo para enriquecimento. Eu desconheço qualquer escritório de advocacia no Brasil que teve um contrato semelhante. Então, para mim, absurdo é isso. E não você está criticando, questionando o que tem acontecido em Brasília. Romeu Zema ainda bateu com força, dizendo que, abre aspas, a resposta será dada em outubro, nas urnas. É insustentável a permanência de alguns ministros no STF. Aquilo ali está podre. É questão de tempo para o vento certo chegar e derrubar essas peças. Fecha aspas. Se você acompanhou a edição de hoje do Jornal dos Jornais, está sabendo que até as Forças Armadas, ou frouxas desarmadas, segundo alguns, estão envolvidas até a raiz dos cabelos na bandalheira do Bando Master. O Pasquim Folha de São Paulo publicou hoje, na primeira página, que os milicos se meteram no esquema de empréstimos consignados, repassando em 14 meses 39 milhões de reais ao Master. A arapuca do vigarista disfarçado de banqueiro Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, foi credenciada para empréstimos consignados aos integrantes do Exército Brasileiro. O valor é referente aos descontos nos contra-cheques a partir do crédito,
concedido pelo bando. Segundo a Folha, a força diz ter atuado como interveniente, sem perdas aos cofres públicos. Bom, e já que estamos falando de roubalheira, você já viu este gráfico que mostra a corrupção no INSS? Ele é bem didático, bem explicativo. A CPMI do INSS mostrou o seguinte: o fecaloma político insepulto, o maior ladrão da história do Brasil, descondenado, é diretamente vinculado a 3 figuras. Uma ex-nora dele, com quem foi apreendido dinheiro vivo, o filho do fecaloma, que ganhava mesada de R$300 mil, e o irmão do fecaloma, líder do sindicato que mais roubou do INSS. O filho do fecaloma descondenado está diretamente ligado ao careca do INSS, o operador que desviou pelo menos 7 bilhões de reais. O careca do INSS tem um filho que, de acordo com o gráfico, também está enrolado na trama. A Gazeta Brasil informa que o dólar encerrou o pregão desta segunda-feira em queda, enquanto a Bolsa Brasileira avançou em meio a um cenário externo marcado por incertezas geopolíticas e dados econômicos locais. A moeda norte-americana recuou 0,18% e fechou cotada a R$ 4,97, se mantendo abaixo do patamar dos R$ 5. Na semana passada, o dólar já havia acumulado uma baixa de 0,56%, atingindo níveis inferiores aos registrados desde março de 2024. Já o mercado acionário brasileiro teve desempenho positivo. O Ibovespa subiu 0,24% e fechou aos 196.206 pontos. Durante o pregão, o índice chegou a avançar 0,3%, mas perdeu força ao longo do dia. O movimento ocorre após a queda de 0,81% registrada na semana anterior e foi influenciado por um volume reduzido de negociações devido ao feriado de Tiradentes. Bom, e eu, mais uma vez, lembro a você rapidamente sobre a minha premente necessidade de ajuda. Os números do Pix estão na descrição do vídeo. O CL News continua. Você conhece a história de uma brasileira chamada Lívia Eberlin? Veja só o que ela desenvolveu. Em 2018, uma brasileira de 32 anos recebeu $625 mil da Fundação MacArthur, o prêmio mais cobiçado da ciência norte-americana, chamado Bolsa Genius. Sem condições, sem prestação de contas, só porque ela era, nas palavras da Fundação, uma das mentes mais brilhantes do planeta. Seu nome é Lívia Eberlin. Nasceu em Campinas, filha do químico Marcos Eberlin. Cresceu cercada de ciência. Estudou na Unicamp, ganhou o prêmio de melhor aluna de graduação em Química de 2007 e foi para os Estados Unidos aprofundar sua pesquisa. O problema que ela escolheu resolver é um dos mais difíceis da medicina. Durante uma cirurgia de câncer, o cirurgião precisa saber em tempo real onde termina o tumor e começa o tecido saudável. O método tradicional é a biópsia de congelação. Você retira o tecido, manda ao laboratório do hospital e espera cerca de 30 a 40 minutos pelo resultado. Enquanto isso, o paciente continua anestesiado na mesa cirúrgica, aumentando os riscos. Lívia criou a Mass Spec Pen, uma caneta. O cirurgião toca a ponta no tecido, a caneta libera uma gota d'água que extrai moléculas sem destruir o tecido. Um algoritmo de machine learning analisa tudo em tempo real. Em 10 segundos aparece na tela, normal ou câncer. 10 segundos. A tecnologia já foi testada em múltiplos tipos de câncer com alta precisão. Em 2025, o Brasil iniciou os primeiros ensaios clínicos da Mass Spec Pen no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Uma invenção brasileira chegando ao Brasil para salvar vidas brasileiras. Lívia foi nomeada super-heroína da ciência pelo Discovery Channel, entrou na lista Forbes 30 Under 30 e recebeu mais de 20 prêmios internacionais.
Tudo isso antes dos 40 anos. Uma filha de Campinas que foi mudar o futuro da medicina mundial. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou hoje que o país não se submeterá a pressões e citou uma profunda desconfiança histórica em relação aos Estados Unidos. Ele classificou as ofertas de paz feitas por Washington como não construtivas e contraditórias. Pezeshkian divulgou a declaração na rede social X, relacionando o impasse diplomático ao histórico de relações entre os dois países. Segundo ele, a desconfiança iraniana influencia diretamente as negociações em andamento. Em entrevista à PBS, Trump citou o próximo encontro entre as autoridades dos dois países. Enviados norte-americanos estão a caminho do Paquistão para dar continuidade às negociações, enquanto autoridades iranianas negam as conversas. Trump afirmou que, abre aspas, eles deveriam estar lá, concordamos em estar lá, embora eles digam que não. Mas não, foi tudo armado. Vamos ver se eles estão lá ou não. Se não estiverem, tudo bem também, fecha aspas. A tensão entre os dois países voltou a escalar depois dos ataques do Irã a navios internacionais no Estreito de Hormuz e da apreensão de uma embarcação iraniana pelo governo norte-americano. Na Gazeta do Povo, no entanto, o presidente norte-americano sinaliza disposição de se encontrar com líderes iranianos se houver avanço nas conversações. Em entrevista ao jornal New York Post, Trump afirmou estar disposto a se reunir pessoalmente com líderes iranianos, desde que ocorram avanços significativos nas frentes de diálogo. O republicano reiterou que, se houver progresso, ele está pronto para o encontro. Na revista Oeste, a informação de que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, admitiu hoje que errou ao nomear Peter Mandelson como embaixador em Washington. A declaração foi feita durante uma audiência no parlamento, depois de vir à tona a ligação do diplomata com o pedófilo Jeffrey Epstein. Starmer disse que não teria feito a indicação se soubesse das ressalvas e pediu desculpa às vítimas. Mandelson deixou o cargo depois de 9 meses, após a revelação da relação dele com Epstein. Ao parlamento, Keir Starmer afirmou que o Ministério das Relações Exteriores deveria ter informado sobre os alertas envolvendo Mandelson antes da nomeação. Segundo ele, houve uma decisão deliberada de não compartilhar informações relevantes. O primeiro-ministro negou ter enganado o parlamento, apesar das críticas da oposição. Durante a sessão, 2 deputados foram expulsos depois de acusarem Starmer de mentir. Aliados do governo demonstraram preocupação com o impacto político do episódio em um momento de queda na aprovação do primeiro-ministro. O país se prepara para eleições locais e regionais em maio. E mais uma coisinha. É aquela velha história. No escândalo do Bando Master, tem o Exército, tem o Sindicato do Crime Organizado que opera na Praça dos Três Podres Poderes, nas dependências do antigo STF, tem deputados, tem senadores, tem executivo, legislativo e judiciário. Mas eles querem porque querem convencer você de que o golpista é o Jair Highlander Bolsonaro. Até a próxima. Deveras impressionado com a imagem que eu recebi, refletindo com fidelidade o espírito progressista dessa corja que se reuniu na Europa e que atua para destruir o planeta.
seja por meio da destruição nuclear, por meio do tráfico de drogas, do terrorismo ou da escravização dos povos. À mesa, o russo, o chinês e o norte-coreano sendo servidos pelo mexicano e pelo espanhol, enquanto o colombiano e o do fazendão cuidam da limpeza. Depois da faxina, o fecaloma político insepulto dá chilique, querendo comprar briga com o norte-americano Donald Trump. Que vergonha! Hoje, 21 de abril de 2026, Como hoje é 21 de abril, data em que o fazendão se lembra de Tiradentes, nada mais justo do que um vídeo em que Joaquim José da Silva Xavier recebe 2 viajantes do tempo, sugerindo a ele que repensasse a atitude inconfidente. Eu não aceito pagar 20% de imposto. Pode cefar minha vida. Desce daí, Tiradentes. Você não compensa não, amor. Ei, em 2026 o brasileiro vai estar pagando mais de 40% de imposto. E não tem ninguém fazendo isso aí que tu tá fazendo não, homem. Então, está tendo uma guerra gigante em 2026 por causa disso? Não, Tiradentes, nada disso, moço. Ó, prometeram picanha e cervejinha e o povo aceitou, ó. Mansinho. Então a coroa está mais forte ainda? Não tem mais coroa, não. É o brasileiro que tá explorando o próprio brasileiro. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Quem dera se o imposto fosse só de 20%, viu? E ninguém consegue escapar disso? Tiradentes, e nem os MEI estão escapando, moço. E quem são os MEIs? Não tem os ferreiros, carpinteiros, artesãos? Eles que são os MEI. Deixa eu te falar, tem gente da coroa, do governo, que tá faturando mais de 129 milhões de reais. Reais não, 100 barras de ouro, como se fosse hoje. E a coroa não tá fazendo nada contra eles, o governo não faz nada. E tem os caras aí que ele acabou de falar, que movimenta alguns reais, 6.700, oh meu Deus, que movimenta algumas graminhas de ouro. Esses aí que estão se ferrando, a coroa tá botando quente neles. Então o que eu estou fazendo aqui não vai servir de nada? Vai sim, moço. Vai vingar pelo menos um feriadinho, dia 21 de abril. Sua foto vai estar estampada numa moeda de 5 centavos, que a inflação correu e não tem validade nenhuma mais. Se eu soubesse disso... Tiradentes, só mais um favorzinho. Pede pros caras seguir a Moura e Figueira Consultoria. Que é eles que estão lutando contra a coroa hoje, moço. Pelo amor de Deus. Pois é. E no fazendão, onde a cada enxadada aparece um monte de minhocas, outro escândalo está pronto para estourar. Desta vez, protagonizado pelo ofendidinho Laxante Beissola, decano do Sindicato do Crime Organizado, que opera ilegalmente nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes. Segundo se informa, o Laxante Beissola já possui as fazendas de São Cristóvão e Rancho Alegre, em Mato Grosso, sem contar as dos Laranjas. Agora, a Arlete Caetana surge com a informação de que... Então quer dizer que o Laxante Beissola estava conseguindo uma fazenda com um desconto de 90% e está usando o BTG Pactual? Um desconto de 90% em uma fazenda bilionária não é um negócio, é um escândalo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso decide o futuro da fazenda Santa Emília, arrematada pelo BTG sob suspeitas de irregularidades. A Arlete Caetana insiste em dizer que, quando a justiça falha em ver o óbvio, a sociedade precisa cobrar. Gravíssimo. Aliás, por falar no ofendidinho Laxante Beissola, aqui está o primeiro dos 4 vídeos de sátira produzidos pela equipe do ex-governador mineiro Romeu Zema, que eu vou mostrar para você ao longo desta edição Fora do Comum do CL News. Este primeiro vídeo que será mostrado agora é justamente o estopim da encrenca que envolveu Zema e o Laxante Beissola, que foi pedir ao coleguinha satânico psicopata para incluir o mineiro no inquérito do fim do mundo. Falar a verdade, mesmo que fazendo gozação, é inadmissível. Desequilibra completamente essa laia. O digníssimo. Manda. A CPI do crime organizado aprovou por unanimidade a quebra do meu sigilo. Tá. Unânime.
popular você, né? Não brinca. Foi quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de e-mail Tá certo. de uma empresa minha e dos meus irmãos. Mas me diz aqui, tem muita coisa lá. Olha, eu aceitei, recebi do Master, teve 3 horas depois. e no jatinho, mas só isso. Estou vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas Mas- e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC. Pois a pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Como você anula? Olha as palavras mágicas, né? Desvio de finalidade e abuso de poder. Fiquei até emocionado. Pai tá on. Gênio, lindo, cheiroso. Feito, meu digníssimo. Me manda só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Ok. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. É só chegar. 1 hora depois. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. Facinho, pra não esquecer. Manda. Master 001. Outro vídeo da série Os Intocáveis mostra um diálogo cabuloso sobre o carnaval na Sapucaí entre o fecaloma político insepulto e o satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e censor. Confira. Ô, presidente. Tudo bem? Só uma dúvida técnica aqui. Opa, companheiro. Aquilo no carnaval era campanha? Campanha? Que campanha? Falaram dos feitos do governo, exaltaram sua imagem. Eu tô em forma. Foi em rede nacional. O sinal tava forte. Foi pago com dinheiro público. Claro. Não ia pagar do meu bolso. Mas isso é campanha antecipada. E se a gente chamar de homenagem? Homenagem? Tá, vai. Homenagem pode. Na sequência, outro telefonema do fecaloma político insepulto para o satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e censor trata do relacionamento íntimo do doente mental com o vigarista disfarçado de banqueiro Daniel Vorcaro, agora Vorbarato. Veja só. Ô, Xande. Fala, presidente. Tô sabendo que Vossa Excelência foi nos encontrinhos com o Vorcaro. Encontro? Até você me quebra. Quem disse que foi comigo? Ué, tá escrito aqui no celular que o Vorcaro se encontrou com Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Viu a diferença? Ah, é? Faltou o D. O D faz toda a diferença. Sabor, Alexandre. Sabor. Certeza, companheiro. Alexandre Moraes. Ah, é? Agora pronto. Só tem eu com esse nome em Brasília. Mas você é o único Alexandre Moraes cuja esposa tem um contrato de 129 milhões com o Banco do Vorcaro. Minha esposa não pode mais trabalhar agora? Tá, voltando aqui pro celular do Vorcaro. Sabor? Tem mensagem dizendo que você também foi na casa dele pelo menos 2 vezes. Agora a pessoa não pode nem errar o caminho de casa? Mas 2 vezes, Xande. Quando o senhor errou o caminho e foi visitar o triplex. Acontece. Pois é. Mas tem essa outra mensagem aqui no Vorcaro escreveu: tô indo encontrar Alexandre Moraes, aqui perto de casa. Sabor, Alexandre? Mas 10 dias depois, o Vorcaro fez uma videochamada com a noiva. O amor é lindo. E ela perguntou: quem é esse cara no vídeo? Tem muitos caras em vídeos por aí. Mas ele respondeu: Alexandre Moraes. Viu a diferença? No, God, please, no! No! Tô vendo agora aqui na coluna da Malu Gaspar. Não fala esse nome. E essas 9 mensagens entre você e o dono do Master no dia da prisão dele? Nudes. Hã? Cruzes. Ok. Relaxa, é tudo superficial. Entendeu? Só pra conferir, tá? Se você me diz que não tem o que se preocupar, não tem estresse. No quarto e último episódio desta série satírica imperdível, o satânico psicopata, golpista, lobista, plagiador e censor troca ideias com o Bobina, o amigo do amigo de meu pai, sobre uma jogada de mestre para se safar de uma baita encrenca. Digníssimo, pautei uma ação que limita a delação premiada. Quando você propôs? Não fui eu, foi o PT, em 2021. Por que parou 4 anos? Não havia necessidade. E agora? O Vorcaro tá negociando delação. Pois bora com isso pra ontem. Olha só como é elegante. A ação diz que delação feita na cadeia não vale. O Vorcaro tá preso. Genial.
Também diz que coação invalida o acordo. Mas vem cá, você não ameaçou prender a família do Mauro Cid para ele mudar de versão? Isso foi pedagogia jurídica. Claro. Digníssimos. Que reunião é essa? O Alexandre explica porque ele, réu potencial, vai julgar a ação que vai inocentar ele. Gênio. Pois é, Nunes. Foi pegar carona de jatinho, né? Pelo menos minha esposa não recebeu 129 milhões do acusado. Fatality. Senhores, calma. Ninguém solta a mão de ninguém. E tem cota aberta para novo sócio no meu resort. Se quiser, faço precinho de amigo. Opa, vou pedir dinheiro emprestado para minha esposa e te falo. Bom, mas a essa altura você deve estar pensando que o CL News está trabalhando de alguma forma ou mesmo apoiando a intenção de Romeu Zema de se tornar presidente da República. Nada disso. Aqui o que vale é a informação e o bom humor, sempre. Especialmente quando a verdade é dita dessa forma, de maneira engraçada. Mas agora chegou a hora de o ex-governador mineiro falar sério a respeito das tentativas de intimidação que ele vem sofrendo. Zema considera que já era hora de alguns meliantes togados do sindicato do crime terem sido destituídos ou empichados, como se diz. E diz que sabe o quanto é difícil ganhar dinheiro no fazendão, porque ele precisou ralar desde criança e por isso fica indignado ao ver um meliante togado ganhar 129 milhões de reais de graça. Eu vou dobrar aquilo que eu estava fazendo. Quero ver quem é que vai me calar. Quero ver. Só se arrumar um esparadrapo gigante e colocar na minha boca à força. Caso contrário, eu vou continuar falando que o Supremo Tribunal Federal se transformou no Supremo Balcão de Negócios. É só ver as negociatas dos ministros que estão lá. Que todo brasileiro sabe, não é só eu não. E se quiser prender quem está criticando, vai ter de prender, como eu já disse, o Brasil inteiro. Nós temos hoje no Brasil uma casta que se considera acima da lei. Mas as eleições estão aí em outubro e nós vamos ver se quem vai continuar governando o Brasil são esses intocáveis ou se são os brasileiros de bem. Quem não quer investigação é porque está escondendo podridão. E hoje o que nós temos lá em Brasília é isso, podridão. Um governo corrupto, que já no passado, vamos lembrar aqui, teve Mensalão, teve Petrolão, teve refinaria Abreu e Lima, teve refinaria Comperge, teve mala de dinheiro, teve Lava Jato e mais recentemente o desconto dos velhinhos e Banco Master. Tudo isso aconteceu enquanto Lula ou Dilma governavam o Brasil. Por que o presidente não vai lá denunciar esses absurdos? Eu penso que ele deve ter o rabo preso também. Eu não tenho rabo preso, não. E eu quero convidar você a acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao ar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, por volta das 11 horas, hora de Brasília. A transmissão ao vivo traz até você as primeiras páginas dos principais jornais brasileiros e estrangeiros, além de uma interação muito divertida com os netespectadores. E eu, mais uma vez, lembro a você rapidamente sobre a minha premente necessidade de ajuda. Os números do Pix para você contribuir para o CL News estão na descrição do vídeo. O Net Jornal continua. O portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, informa que o presidente Donald Trump anunciou que irá prorrogar o cessar-fogo no Irã. O bloqueio naval dos Estados Unidos continuará em andamento. Segundo a declaração de Donald Trump, publicada na rede Truth Social, abre aspas, considerando que o governo iraniano está seriamente fragmentado, o que não é surpreendente, e a pedido do marechal de campo Azim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, fomos solicitados a suspender o nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada. Portanto, ordenei que nossas Forças Armadas continuem o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas e, consequentemente, prorrogaremos o cessar-fogo até que uma proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra.
presidente Donald J. Trump. Fecha aspas. Enquanto isso, o Irã continua esperneando e acaba de emitir um alerta direto. A Guarda Revolucionária Islâmica afirma que, se os países vizinhos apoiarem os ataques, podem dar adeus à produção de petróleo. A ameaça foi direcionada a toda fonte de energia vital da região. Na Gazeta do Povo, a informação de que as forças dos Estados Unidos interceptaram e abordaram um petroleiro sancionado e ligado ao Irã na região do Indo-Pacífico, em mais uma ação para pressionar Teherã em meio ao atual cenário de tensão no Oriente Médio. Em comunicado divulgado hoje, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que a operação ocorreu sem incidentes e envolveu um exercício de direito de visita, interdição marítima e abordagem do navio MT Tiffany, descrito como uma embarcação sem bandeira. Segundo o órgão, a ação foi conduzida dentro da área de responsabilidade do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Imagens e vídeos divulgados pelas autoridades mostram tropas norte-americanas embarcando no petroleiro durante a operação. O Pentágono afirmou que a abordagem faz parte de uma estratégia mais ampla de combate a redes consideradas ilegais e de restrição ao financiamento do Irã. E mais uma coisinha. Você sabe que 2026 é ano eleitoral, então você está terminantemente proibido de se lembrar de que o fecaloma político insepulto está associado ao tráfico de drogas, que ele inclusive visitou favelas dominadas pelos narcoterroristas. E está também terminantemente proibido de se lembrar de que ele está associado a ditadores e a outros expoentes da corrupção internacional. Se você cometer o mesmo erro que Flávio Bolsonaro, já sabe, vem chumbo grosso por aí pra cima de você. Até a próxima. E enquanto eu observo todas essas presepadas montadas no Fazendão pela quadrilha que fraudou a eleição de 22 e colocou um fecaloma político dentro do Planalto, cuja identidade real ninguém é capaz de atestar com segurança, eu me lembro do que o filósofo estoico grego Epíteto disse: a verdade vence por si mesma, a mentira precisa de cúmplices. Hoje, 22 de abril de 2026, a Gazeta Brasil informa que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a instituição retirou as credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava no Brasil. A medida foi tomada como resposta à situação envolvendo o delegado federal Marcelo Ivo, que teve as atividades interrompidas em território norte-americano. Sem acesso, o servidor dos Estados Unidos perde a permissão para entrar na unidade onde trabalhava em Brasília e também em algumas bases de dados. A decisão segue o princípio da reciprocidade, citado pelo fecaloma político insepulto e encachaçado, que já havia vomitado essa possibilidade após o episódio com o delegado brasileiro. Aliás, por falar neste indivíduo que atualmente chefia a Gestapo tropical, além de insistir na mentira, dizendo que o jagunço X9 Marcelo Ivo não foi expulso dos Estados Unidos, ele anda chamando quem fala do caso de Alexandre Ramagem na internet de, abre aspas, um bando de malucos que falam coisas que não sabem,
coisas que não são verdadeiras. Fecha aspas. É preciso lembrar que esse indivíduo mente novamente e já mentiu para o distinto público do Fazendão. Ao contrário do que ele disse, não houve cooperação do ICE norte-americano com a Gestapo tropical. O adido Marcelo Ivo Carvalho foi sim expulso dos Estados Unidos por cometer ilegalidades aqui no país. Diante da situação, esse indivíduo, um degustador de uísques e charutos em Londres, às custas do vigarista Daniel Vorcaro e integrante da curriola repressiva comandada pelo satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e censor, deveria, na verdade, demonstrar que possui um pinguinho de vergonha na cara e renunciar ao cargo. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que a delegada Tatiana Alves Torres foi promovida a superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais pelo indivíduo que atua como ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, logo no primeiro mês do desgoverno Petralha de ocupação. Tatiana agora foi nomeada a nova adida junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, o ICE, em substituição ao jagunço X9 Marcelo Ivo, expulso dos Estados Unidos pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. O jornalista Joaquim Ribeiro informa ainda que o delegado que atuou junto ao ICE para a detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem aqui nos Estados Unidos, em clara perseguição política, fez um acordo com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio para não ser preso e, em contrapartida, foi somente expulso do país. Ele disse que no mês de agosto completaria 3 anos nos Estados Unidos e que o objetivo da estadia dele no território norte-americano era perseguir e buscar extradições de desafetos políticos de uma autoridade brasileira. Ele informou, inclusive, o nome da pessoa responsável por manipular e falsificar os documentos de imigração da suposta entrada de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, a mando dessa mesma autoridade, a fim de criar um álibi de tentativa de fuga de Felipe Martins, um esquema que culminou com o pedido de prisão preventiva do ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro. Paralelamente a tudo isso, surge ainda a hipótese de prevaricação por parte do jagunço X9 Marcelo Ivo. A revista Oeste informa que um delegado da Polícia Civil ligado à FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, reuniu provas contra brasileiros residentes aqui nos Estados Unidos que são suspeitos de praticar crimes graves, como homicídio, lavagem de dinheiro e, possivelmente, tráfico de seres humanos. De acordo com documentos em posse da revista Oeste, as investigações estagnaram por responsabilidade do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, ex-representante da corporação aqui nos Estados Unidos. Diante da inércia observada em solo norte-americano, esse delegado enviou um e-mail à Embaixada do Brasil em Washington para cobrar explicações sobre a atuação de Marcelo Ivo nos Estados Unidos. Depois do envio do e-mail, houve uma ligação telefônica entre o delegado da Polícia Civil e um funcionário da Embaixada do Brasil em Washington. Na conversa, o representante do governo brasileiro informou que apuraria as razões da demora na resolução dos casos. Segundo o delegado, não houve mais explicações sobre o imbróglio. As operações que estavam em andamento foram encerradas. A cooperação entre Brasília e Washington envolvia a identificação de brasileiros que deixaram o fazendão e passaram a viver aqui nos Estados Unidos depois de serem investigados por crimes graves no Brasil.
O objetivo era viabilizar a prisão ou a deportação desses alvos, com o apoio das autoridades norte-americanas. Segundo apurou a revista Oeste, as equipes brasileiras entregaram os elementos necessários para dar sequência aos procedimentos. O nome do delegado da Polícia Civil está sendo mantido sob sigilo. A imagem que você vê é a de um cérebro, o cérebro do fazendão. O fazendão é um território singular. O distinto público que habita o fazendão não é um povo, porque povo luta por seus direitos, enquanto o público apenas bate palmas. Mas esse distinto público também é desprovido de memória, como você pode notar pelo cérebro que se esvai, e por isso não sente a necessidade de se tornar um povo e de lutar pelos seus direitos. É um círculo vicioso muito triste, muito deprimente. Agora mesmo, o distinto público já se esqueceu da morte do sicário do Vorcaro, do irmão do fecaloma político, ladrão do INSS, das 200 malas da primeira Kenga, do ministro taradão do fecaloma político, das bolachas que o filho do fecaloma político deu na mulher dele, das falas racistas do fecaloma político, dos 3 seguranças do GSI que morreram em Brasília, do Adélio Bispo, de quem mandou matar Jair Highlander Bolsonaro, dos 129 milhões de reais do satânico psicopata golpista lobista plagiador e censor, do resort do Bubina, o amigo do amigo de meu pai, dos valores das palestras dos meliantes togados que infestam o sindicato do crime organizado na Praça dos Três Podres Poderes, da mesada do Lulinha, do dinheiro do fecaloma político no Vaticano, dos 2 bilhões dos irmãos Marinho, da Globo Lixo, dos 1 bilhão e 400 milhões de reais do cartão corporativo, da farra do Bando Master, da farra do INSS. A Gazeta Brasil informa que o desgoverno Petralha de Ocupação, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou hoje uma nova rodada de reajustes e revisões tarifárias que vai impactar mais de 22 milhões de unidades consumidoras em várias regiões do Fazendão. O Space Liberdade informa que o aumento da tarifa da conta de luz pode chegar a 18,9%. Todas as cidades dos seguintes estados serão afetadas: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. A prorrogação indefinida do cessar-fogo anunciada por Donald Trump em 22 de abril, hoje, trouxe mais estabilidade aos mercados globais e ajudou a reduzir tensões geopolíticas no Estreito de Hormuz, uma região que vinha pressionando ativos financeiros e o mercado de criptomoedas nas últimas semanas. Com a redução do risco de conflito, investidores voltaram a demonstrar maior apetite por ativos digitais, o que influenciou diretamente na movimentação de preços das principais criptomoedas nesta quarta-feira. O Bitcoin está cotado hoje a $78.336,03, com alta de 2,6% nas últimas horas. Já o Ethereum subiu 2,81% nas últimas 24 horas e chegou a $2.393,40. Bom, e eu, que não tenho dinheiro na carteira, quanto mais criptomoedas, mais uma vez lembro a você rapidamente sobre a minha premente necessidade de ajuda. Os números do Pix estão na descrição do vídeo. O CL News continua. A Gazeta Brasil informa que um novo teste de urina pode ajudar a detectar o câncer de bexiga residual após cirurgia e tratamento com BCG,
ao analisar o DNA tumoral presente na urina. Nos casos de maior risco, é comum o uso da imunoterapia com o BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Apesar de eficaz, o tratamento pode causar efeitos colaterais e ainda é difícil prever quais pacientes terão boa resposta. A tecnologia consegue diferenciar os pacientes que podem ser curados apenas com a cirurgia daqueles que podem se beneficiar da imunoterapia com o BCG e daqueles que não respondem ao tratamento e apresentam um alto risco de recorrência. Os resultados mostram que pacientes com DNA tumoral detectável após o término da terapia com o Bacillus Calmette-Guerin têm maior probabilidade de o câncer voltar. Já aqueles em que o DNA tumoral desaparece tendem a apresentar uma evolução clínica mais favorável. A abordagem pode permitir um tratamento mais personalizado, indicando quem precisa de terapia adicional, quem pode evitar o BCG com segurança e quem deve receber intervenção precoce. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse hoje que o presidente Donald Trump está observando e percebeu que os iranianos não conseguem chegar a um acordo, nem mesmo entre si. Segundo ela, esta é uma batalha entre os pragmáticos e os linha dura no Irã neste momento, e o presidente quer uma resposta unificada. E enquanto aguardamos essa resposta, há um cessar-fogo com ataques militares e cinéticos. A porta-voz acrescentou que o presidente anunciou uma prorrogação do cessar-fogo e está mantendo e oferecendo generosamente alguma flexibilidade a um regime que foi completamente paralisado pela Operação Fúria Épica. Mas a Operação Fúria Econômica continua, assim como o bloqueio naval eficaz e bem-sucedido de navios e embarcações que transitam de e para os portos iranianos. Estamos estrangulando completamente a economia deles por meio desse bloqueio, disse ela. Eles estão perdendo 500 milhões de dólares por dia. A ilha de carga está completamente cheia. Os iranianos não conseguem transportar petróleo para dentro e para fora. Não conseguem nem pagar os próprios funcionários deles, como resultado dessa pressão econômica que o presidente Donald Trump impôs. Caroline Leavitt disse ainda que o presidente Donald Trump não estabeleceu um prazo firme para receber uma proposta iraniana, ao contrário do que alguns veículos de comunicação que ela viu hoje disseram, reiterando que, em última análise, o cronograma será ditado pelo comandante em chefe e presidente dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca voltou a detonar as notícias falsas disseminadas por aqueles que continuam acreditando na propaganda estatal iraniana sobre o presidente Trump. Ela afirmou que, abre aspas, o que eles dizem publicamente é muito diferente do que eles dizem aos Estados Unidos e à nossa equipe de negociação em particular. Por isso, eu digo isso repetidamente a todos vocês da mídia. Vocês devem acreditar na nossa palavra. Fecha aspas. Na revista Oeste, a informação de que o governo dos Estados Unidos orientou que cidadãos norte-americanos deixem o Irã imediatamente, com a reabertura parcial do espaço aéreo do país, diante da possibilidade de retomada limitada de voos comerciais. Um trecho do comunicado diz que, a partir de 21 de abril, o espaço aéreo do Irã foi parcialmente reaberto. Cidadãos dos Estados Unidos devem deixar o Irã agora. Segundo o governo norte-americano, os cidadãos também podem deixar o Irã por vias terrestres. As rotas incluem a Armênia, o Azerbaijão, a Turquia e o Turcomenistão. No portal Conservatism and Elegance da Thacy Smith, a notícia de que David Wilcock, outro importante e renomado cientista e pesquisador de objetos voadores não identificados, ou discos voadores, acaba de falecer por suicídio. Na última transmissão que ele fez ao vivo, ele disse, entre outras coisas, que as pessoas estão desaparecendo.
cientistas estão sumindo. É um pouco assustador. David Wilcock também afirmou antes de morrer que não tinha tendências suicidas. Algo de muito errado não está certo. É só o que parece. E mais uma coisinha. O professor Olavo de Carvalho, para variar, estava absolutamente certo quando meteu o dedo na ferida e torceu, dizendo que se você não reage aos crimes que os comunistas cometem contra você, logo eles acusam você de cometê-los contra eles. É uma regra invariável e sem exceções. Resta saber até quando o distinto público do fazendão que não tem povo vai continuar aturando esse estado de coisas. Até a próxima. Tomando conhecimento da notícia de que o vigarista disfarçado de banqueiro Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, teve que ser levado para o hospital depois de urinar sangue. A pergunta que não quer calar é: será que já estão preparando o suicídio do ex-galã de pornô chanchada? Hoje, 23 de abril de 2026, será que já dá para sentir um cheirinho de inelegibilidade para os esquerdoides paulo-freireanos QI 83, Lindinho da Farinha e Soraya Traíra Trambique? Os dois deram uma mancada gravíssima. Protocolaram uma notícia crime na Polícia Federal contra o deputado federal Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, acusando o congressista alagoano de estupro de vulnerável. As denúncias envolvem alegações de que Alfredo Gaspar teria cometido violência sexual contra uma adolescente de 13 anos há cerca de 8 anos, resultando em uma gravidez. Lindinho da Farinha e Soraya Traíra Trambique alegam ter provas, incluindo áudios e conversas, sugerindo que houve tentativa de acobertar a gravidez, mencionando que a suposta vítima hoje tem 21 anos e a criança 8. O deputado alagoano Alfredo Gaspar não apenas negou veementemente as acusações, como providenciou imediatamente a realização de um exame de DNA. Acabei de coletar o meu material genético. Estou aqui na perícia oficial do Estado de Alagoas. Por livre e espontânea vontade, pedi uma ordem judicial para fazer essa coleta. O meu teste de DNA. Fui acusado de forma covarde, vil e abjeta por membros do Partido dos Trabalhadores de algo que não pratiquei. A cortina de fumaça justamente no dia que pedi a prisão do filho do presidente da República. O PT age assim. Quem tem a verdade não teme absolutamente nada. O crime que praticaram contra a minha pessoa foi vil, abjeto, mas a verdade é soberana. Eu só quero justiça, eu quero celeridade. O povo brasileiro merece essa resposta imediata. O deputado alagoano Alfredo Gaspar acionou o Sindicato do Crime Organizado com queixa-crime contra Lindinho da Farinha e Soraya Traíra Trambique, que agora são acusados de calúnia e injúria, além de solicitar uma investigação da Polícia Federal para esclarecimento dos fatos. A revista Oeste informa que o Ministério das Relações Exteriores cancelou hoje o visto do policial norte-americano que atuava em um programa de parceria entre a Polícia Federal e o ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas aqui dos Estados Unidos. O nome dele ainda está sob sigilo.
O ato ocorreu por reciprocidade, depois que o governo dos Estados Unidos expulsou do país o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem aqui na Flórida. Depois da expulsão do jagunço X9 Marcelo Ivo de Carvalho, aqui dos Estados Unidos, vão surgindo capivaras e mais capivaras relacionadas a esse indivíduo. O Davi Agape, por exemplo, no site dele intitulado ainvestigação.com, um site, aliás, que eu inclusive recomendo a você que visite e que faça uma leitura atenta do material publicado, repleto de informações sólidas e bem fundamentadas. O Davi, ou David Agape, informa que uma certa Gisele Cristina de Carvalho, a única irmã desse delegado Marcelo Ivo, expulso dos Estados Unidos por arapongagem contra o ex-deputado federal Alexandre Ramagem. E veja só, abrindo um parênteses, é sempre bom reiterar que ele foi expulso dos Estados Unidos para enterrar definitivamente a narrativa mentirosa de Andrei Rodrigues, aquele indivíduo que, quando não está em Londres degustando charutos e uísques caros às custas de Daniel Vorcaro, bate ponto na chefia da Gestapo Federal em Brasília. Pois bem, como eu ia dizendo, a irmã desse delegado Marcelo Ivo de Carvalho, Gisele Cristina de Carvalho, foi denunciada em 2007 por integrar uma quadrilha armada vinculada aos narcoterroristas do PCC, o primeiro comando da capital. Ela era acusada de levar recados para o número 2 da facção dentro do presídio. Poderia ser uma coincidência isolada, mas a sócia de Gisele foi presa pela própria Polícia Federal por ligações com o Comando Vermelho numa rede de narcotráfico. Tutti buona gente, né? E em 2010, a Polícia Antidrogas Paraguaia encerrou dias de monitoramento de um hotel em Pedro Juan Caballero e interceptou um veículo. Dentro dele, a irmã do delegado, ao lado da advogada de Marcola. Nada disso impediu a ascensão de Marcelo Ivo, que, enquanto isso, ascendia da direção do maior aeroporto da América Latina à superintendência da PF na Paraíba e ao posto de oficial de ligação dentro do ICE, aqui nos Estados Unidos. Outra capivara relacionada a este delegado Marcelo Ivo de Carvalho e que provoca muita curiosidade é quem bancava a vida luxuosa desse jagunço X9 em Miami. O esquema dele era uma missão diplomática ou uma vida secreta de playboy? As redes mostram que ele morava num apartamento de luxo com aluguel mensal de cerca de R$50 mil, um montante incompatível com o salário que ele recebia, e levava uma alegre rotina de festas exclusivas, bebidas importadas, muitas mulheres e presença constante no Club Mila, o mais seleto e caro de Miami. Outra capivara, esta muito mais sombria, tem a ver com um incidente fatal ocorrido na rodovia Raposo Tavares, na altura de Sorocaba, no interior de São Paulo. A reportagem que Nossa Senhora da Internet, nossa mãe amantíssima, que jamais se esquece de coisa alguma, fez reaparecer, parece ser de uma afiliada da Globo no interior de São Paulo. Francisco voltava para casa no domingo cedo, quando foi atropelado por um motorista embriagado neste trecho da rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Ele morreu na hora. O motorista é o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, de 40 anos. O delegado fez o teste do bafômetro, que apontou 0,49 miligramas de álcool por litro de ar. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia e indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado pagou fiança de R$2 mil. A nota da PF também diz que o delegado Marcelo Ivo de Carvalho foi nomeado pela Justiça Federal como depositário do veículo que estava dirigindo, um carro de luxo fabricado no ano passado.
O delegado é autorizado a utilizar o carro em qualquer momento, porque sempre fica à disposição, podendo, inclusive, ser chamado no horário de folga. A família do vigilante que morreu atropelado quer que o delegado da PF responda pelo crime de acordo com a lei seca, que é bem clara e não deixa brechas na hora de punir quem bebe e pega a direção. E então, no fim das contas, ele foi preso? Não. Perdeu o emprego? Não. O X9 caiu para cima, veio parar aqui nos Estados Unidos com a missão de arapongar os desafetos, bancar o jagunço particular do satânico psicopata, golpista, lobista, plagiador e censor. A pergunta que fica no ar agora é: essa substituta dele, essa delegada Tatiana Alves Torres, está vindo para os Estados Unidos para dar continuidade a esse tipo de comportamento canalha e ilegal? Você sabe, perguntar não ofende, né? E como hoje é dia de São Jorge, eu creio que seja oportuno trazer aqui até você um pequeno vídeo que, de certa forma, retrata a amizade de São Pedro com São Jorge. Veja só o que se passou. São Pedro convidou os 3 candidatos, o Ciro, o Bolsonaro e o Lula, e disse para eles: quem tem o seu cavalo mais bonito aqui vai ganhar a eleição. Aí o Ciro levou o cavalo manga larga, muito bonito. Aí São Pedro falou pro Ciro: teu cavalo é bonito, você tem muita chance. Aí chegou o Bolsonaro no Campolina, muito bonito também. São Pedro observou o cavalo e falou: olha, Bolsonaro, você tem mais chance que o Ciro, porque o seu cavalo é mais bonito que o do Ciro. Aí deu um pouquinho e chegou o Lula, um cavalo branco. São Pedro começou a analisar o cavalo do Lula. Aí chegou um anjo e falou para ele: São Pedro, acabaram de roubar o cavalo de São Jorge. Na Gazeta Brasil, a informação de que os Correios registraram um prejuízo de 8 bilhões e 500 milhões de reais em 2025. Um valor bem acima da estimativa anterior, que previa perdas de cerca de 6 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje durante uma coletiva de imprensa com o presidente da estatal, Emanuel Rondon. Com o novo resultado, a empresa acumula 14 trimestres seguidos de prejuízo desde o fim de 2022. Segundo Rondon, o desempenho faz parte de uma fase de diagnóstico da companhia, marcada pela queda nas receitas e aumento de despesas, especialmente com processos judiciais. A receita bruta dos Correios em 2025 foi de 17 bilhões e 300 milhões de reais, o que representa uma queda de mais de 11% em relação ao ano anterior. Um dos principais motivos apontados foi a forte redução no volume de encomendas internacionais, que caiu cerca de 66%. De acordo com a estatal, as mudanças nas regras de tributação sobre importações de baixo valor afetaram diretamente esse tipo de operação. Bom, e eu, que não sou carteiro, mas apenas um jornalista politicamente incorreto, mais uma vez lembro a você rapidamente sobre a minha premente necessidade de ajuda. Os números do Pix para você enviar para o Cláudio Lessa estão na descrição do vídeo. O CL News continua. A Gazeta Brasil informa que o novo Zé Turbante iraniano Mojtaba Khamenei estaria operando em total isolamento e sob um estado de paranoia crescente, temendo ser alvo de um novo assassinato enquanto se recupera de ferimentos devastadores. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times publicada hoje, o sucessor de Ali Khamenei não é visto publicamente desde o bombardeio realizado pelas forças dos Estados Unidos e de Israel contra o complexo do pai dele em 28 de fevereiro. Fontes graduadas do governo iraniano revelam que o estado físico do Zé Turbante Mojtaba é grave. O líder teria sofrido queimaduras severas no rosto e nos lábios, o que dificulta a fala dele
e exigirá cirurgias plásticas reparadoras. Além disso, ele teria passado por 3 operações em uma das pernas e aguarda a adaptação de uma prótese. Com o líder incapacitado e escondido, o poder real no Irã parece ter se deslocado para o Conselho Supremo de Segurança Nacional, um organismo que funciona como uma espécie de Politburo e é composto pela elite militar e civil, incluindo membros da Guarda Revolucionária Islâmica. O rosto público desse novo governo é Mohammad Bagher Khalibaf, presidente do parlamento e ex-general. Khalibaf surgiu como o principal negociador frente aos Estados Unidos, tentando resolver o impasse sobre o Estreito de Hormuz, o ponto nevrálgico por onde passa 1/5 do petróleo mundial. Do outro lado do Atlântico, o presidente norte-americano Donald Trump mantém o tom agressivo, afirmando que o governo iraniano está completamente bagunçado e nem está claro quem pode fechar um acordo agora. Segundo Trump, abre aspas, o Irã quer fazer um acordo e nós temos conversado com eles, mas eles nem sabem quem está liderando o país. Eles estão em turbulência, então pensamos em dar a eles uma pequena chance de resolver alguns desses problemas. Fecha aspas. Mas Donald Trump também ordenou que a Marinha dos Estados Unidos atire para matar em caso de ameaça no Estreito de Hormuz. E mais uma coisinha. Fique atento, bem atento, especialmente você que tem vocação para palhaço, com todo respeito. O ano da graça de 2026 é ano eleitoral. Sendo assim, o fecaloma político insepulto e encachaçado já tratou de ir a uma igreja com a primeira macumbeira lá na Espanha no fim da caravana holiday dele pela Europa, para ser devidamente fotografado, fingindo que estava rezando. Assim agem os canalhas, debocham de Deus no carnaval. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E depois vão tentar convencer o eleitorado religioso a votar neles. Só quem cai nessa é trouxa, né? Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo a você uma retificação sobre o que foi dito aqui ontem, quando surgiu a suposição de que o vigarista disfarçado de banqueiro Daniel Vorcaro, ou Vorbarato, estaria sendo suicidado aos poucos. Novas informações indicam que ele passou mal na cadeia porque já faz mais de um mês que ele está sem acesso a pelelecas. Hoje, 24 de abril de 2026, é o dia do boi, o dia do milho, o dia do samurai, o dia do churrasco, o dia do chimarrão, o dia do penitenciário, o dia da família na escola, o dia do jovem trabalhador, o dia de combate à meningite, o dia do animal de laboratório, o dia do enroladinho de salsicha, o dia da língua brasileira de sinais, Libras, e o dia de multilateralismo e da diplomacia para a paz. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa baixando, Bitcoin se recuperando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Na Gazeta do Povo, a informação de que a segunda turminha do Sindicato do Crime Organizado formou maioria hoje para confirmar a decisão do terrivelmente crente do pé quente e manter o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, preso preventivamente.
O paulo-freireanismo QI 83, demonstrado pelo laxante Beissola nos embates com o ex-governador mineiro Romeu Zema, está chegando a níveis patéticos, com o laxante sugerindo que Zema seria homossexual e comparando uma sátira neste sentido à sátira feita contra ladrões e fraudadores. Para os meliantes togados que infestam as dependências do Sindicato do Crime Organizado, antiga sede do STF lá na Praça dos Três Podres Poderes, as críticas de Zema não podem ficar desse jeito, e isso pode terminar em prisão. As falas do ex-governador mineiro motivaram o laxante Beissola a enfiar Zema no inquérito das fake news. E agora já surgem ameaças anônimas contra o mineiro que concorre ao Planalto. Infelizmente, este é o caminho que está sendo trilhado pelo Fazendão. Um caminho onde piadas com bonecos e críticas a autoridades ilegítimas resultam em inquéritos e ameaças de prisão. Para os intocáveis, as ações escandalosas que eles praticam não podem jamais ser mencionadas e muito menos virar piada. Este é um indiscutível, incontornável, indisfarçável e intolerável ataque à democracia, passível de prisão. Mas o que é mesmo que o Romeu Zema acha disso tudo, hein? Aqui é o palácio onde o Lula, o intocável número 1 do Brasil, fica. Isso quando ele não está viajando. Agora mesmo ele está lá na Europa e sabe quanto é que ele gastou num hotel de luxo na Alemanha? 812 mil reais, isso mesmo, 812 mil reais para o Lula ficar num hotel de luxo 2 dias. Enquanto 70% do Brasil está endividado, e isso é um tapa na cara do brasileiro que rala para colocar comida na mesa. E ali do outro lado é onde os intocáveis do Supremo se reúnem. Até agora eles ainda não decidiram se vão ou não adotar um código de ética para evitar esses abusos que chocam todo brasileiro. Tem base uma coisa dessa? E aqui tô no Congresso. Tá aqui, ó. É o congresso mais caro do mundo, não sei se você sabia, juntando todas essas 600 autoridades, muitas que têm se omitido aos demandos do STF, elas custam 40 milhões de reais por dia aos brasileiros que trabalham, por dia. O que você acha de acabar com essa farra dos intocáveis e mudar o Brasil? Para isso eu tenho um plano. Primeiro é passar a faca em super salário, em jatinho, em férias de 60 dias, em cartão de crédito sigiloso e tudo que é privilégio. Hoje Brasília faz a farra com o nosso dinheiro. Chega! Foi isso que eu fiz em Minas para botar de pé um Estado quebrado pelo PT e funcionou. Segundo, ministros do Supremo vão prestar conta dos seus atos. Hoje eles fazem o que bem querem e ainda perseguem quem discorda deles. Chega! Eu defendo que o Senado possa abrir impeachment de ministros por maioria simples, sem depender de politicagem. E terceiro, fim do foro privilegiado para político vendido e governante ladrão. Quem rouba o Brasil tem de ir para a cadeia e não ser protegido pelos intocáveis de Brasília. Chega de governo rico e povo pobre. Meu nome é Zema. Bom, na minha humilde opinião, a prova mais definitiva de que no Fazendão tudo anda ao contrário e que o poste é quem faz xixi e cocô no cachorro, se resume nesta hipótese absurda, levantada pelo laxante Beissola, numa paulo-freireana e infame comparação, em que esse pestilento indutor de vômito coloca homossexuais e ladrões no mesmo nível, ao mesmo tempo em que sugere que Romeu Zema seja boiola. Se a comparação em si já é absurda, despropositada, afinal,
A prática homossexual diz respeito apenas ao homossexual dentro de 4 paredes, enquanto a prática do roubo, da corrupção, da venalidade, da fraude afeta e prejudica toda uma sociedade. Se essa comparação já é totalmente sem sentido, o surrealismo da coisa fica por conta do fato de que Romeu Zema não dá aí, ao que eu tenha observado no comportamento dele pela imprensa, jamais deu o menor sinal de ser homossexual, como insinuou o laxante Beissola. No entanto, o leviano insinuador, esse laxante Beissola, cada vez que abre a boca para falar com aquela voz de barítono fake, sempre me fez lembrar imediatamente de um engraçadíssimo personagem do saudoso Chico Anísio, que procurava falar grosso e tentava disfarçar de todas as formas o desejo de agasalhar o croquete, né? Ou seja, o sujeito que leva todo o jeito de boiola tenta insinuar que o outro, que partiu apenas para a gozação inteligente para cima dele, é que poderia estar mordendo a fronha. Realmente, esse fazendão é surreal. Hoje cedo, no Jornal dos Jornais, eu inclusive mostrei um outro vídeo de Romeu Zema em que ele bate com força no laxante Beissola sobre essa completa impropriedade levantada pelo meliante togado. O ex-governador mineiro, inclusive, ao postar o vídeo, escreveu que, abre aspas, inacreditável, Gilmar Mendes equipara a nossa sátira dos intocáveis com uma possível sátira do STF me representando como homossexual e ladrão. Nem tenho mais palavras para definir o que está acontecendo. Esse sujeito extrapola cada vez mais os limites, se comporta como um intocável, acima de tudo e de todos. Que vergonha! Fecha aspas. Imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo se fizermos ele roubando dinheiro no Estado? Gilmar, tô achando isso uma vergonha. Você pode mandar fazer boneco meu de homossexual, de ladrão, do que você bem entender. Pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou todo o seu mais puro preconceito por o Brasil. E que história é essa de que sátira tem limites? Parece que você até está com saudade da ditadura, quando os poderosos mandavam prender humoristas. Vamos parar com isso, Gilmar. Outra confusão muito mal cheirosa tem a ver com o office boy da ladra cínica ensacadora de vento e adoradora da mandioca, o Bessias, que agora quer virar sócio remido do Sindicato do Crime Organizado. Uma postagem que circula com insistência pelas mídias sociais, publicada pelo portal Tribuna da Internet e sem confirmação oficial, informa que provas da fraude na nomeação de Bessias podem ser acessadas na internet. O portal diz que, segundo a ESAF, a Escola de Administração Fazendária, que organizava concursos públicos na área econômica, o falso crente abortista Bessias teria sido até aprovado em 2006, com apenas 3 anos de formado, sem experiência forense e sem títulos a exibir. Mas ele não conseguiu ser nomeado porque só havia 27 vagas e ele ficou na colocação de número 86. O portal acrescenta que foi fácil comprovar que, à época do concurso, Bessias realmente ainda nem advogava, porque o currículo dele registra que, depois de concluir o curso de Direito em 2003, ainda ficou trabalhando até 2006 no Recife como técnico bancário de dedicação exclusiva na Caixa Econômica Federal. Mesmo assim, de acordo com o portal, o indefectível Guido Mantega e o sempre problemático Bubina, o amigo do amigo de meu pai,
arranjaram uma maneira ilegal de nomeá-lo, junto com dezenas de outros advogados ligados ao Partido do Tráfico ou Partido dos Trambiqueiros, que também não se classificaram. Outra imagem publicada pelo portal Tribuna da Internet mostra o que seria a nomeação de Bessias no Diário Oficial para a função de coordenador do projeto piloto de modernização. O portal explica que isso significa que a menção à Lei número 8666 se refere à Lei de Licitações e Contratos, que define as regras para essa nomeação. Em outras palavras, segundo o portal, Jorge Messias agora se tornava o responsável oficial por coordenar um projeto especial de modernização dentro do governo. Pois bem, já se sabe que esse Paulo Freireano QI 83, o tal de Bessias, falso crente que defende a prática do aborto até o 9º mês de gestação, não é definitivamente flor que se cheire. Mas se estas informações publicadas pela Tribuna da Internet se mostrarem também completamente verdadeiras, confirmando a fraude, tudo ficará em perfeita sintonia com o atual estado de coisas no Fazendão. Afinal de contas, um sindicato do crime organizado que se preze só pode receber bandidos para integrar a equipe, e Bessias será apenas o 11º da malta. Na revista Oeste, a informação de que o Banco Central calculou a dívida externa bruta do Fazendão em 394 bilhões e 100 milhões de dólares em março de 2026, conforme dados divulgados hoje pela instituição contendo as estatísticas do setor externo. A estimativa da autoridade monetária reflete o total de obrigações do Fazendão com os credores internacionais e inclui compromissos do setor público e privado. A Gazeta do Povo informa que o Conselho Monetário Nacional, formado por representantes do Banco Central e do Ministério da Fazenda, aprovou 2 resoluções que endurecem as regras no sistema financeiro e impactam na concessão de garantias a bancos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. A medida ocorre em meio às liquidações extrajudiciais relacionadas ao bando Master e o consequente acionamento do FGC para socorrer os investidores e a intenção do Banco de Brasília em contrair um empréstimo com o FGC para lidar com a crise gerada pelo envolvimento com o bando de Daniel Vorbarato. Uma das resoluções instituiu o conceito do AR, o ativo de referência, um filtro para tentar impedir que ativos podres sejam contabilizados como garantia do cumprimento das obrigações do banco para com o cliente. A segunda resolução diz respeito à liquidez de curto prazo, a relação entre o estoque de ativos e as saídas de recursos previstas nos próximos 30 dias. Até julho de 2027, todo banco deverá ter R$1 em bons ativos para cada R$1 de despesa prevista. Os bancos menores ganharam um período de adaptação, na proporção de 90 centavos em bons ativos para cada 90 centavos de despesa prevista. Eu preciso lembrar a você que o CL News só existe com o seu apoio, a sua ajuda, a sua contribuição. Sei que está difícil para todo mundo, por isso, envie o que você puder. Eu aceito qualquer valor, por mais modesto que seja, para que eu possa seguir em frente. Desde já, muito obrigado. A Gazeta Brasil informa que um ensaio clínico internacional apontou avanços no tratamento do câncer de mama triplo negativo, ou TNBC, na sigla em inglês, considerado um dos tipos mais agressivos da doença. O problema costuma atingir mulheres mais jovens, frequentemente apresenta resistência aos tratamentos tradicionais e representa entre 10% e 20% dos casos de câncer de mama.
Os resultados fazem parte de um estudo que avaliou o uso do medicamento Datopotamab deruxtecan, ou Dato-DXd, já aprovado para outros tipos de câncer de mama. Em pacientes com a forma avançada da doença, a nova terapia praticamente dobrou o tempo de sobrevida sem progressão do tumor, passando de 5,6 meses com quimioterapia padrão para 10,8 meses com o novo tratamento. O estudo incluiu 644 pacientes com câncer localmente recorrente e inoperável ou metastático, que ainda não haviam recebido o tratamento e não eram elegíveis para a imunoterapia. Além do ganho no tempo sem progressão da doença, o medicamento reduziu os tumores em 63% dos casos, contra 29% entre as pacientes tratadas com quimioterapia convencional. A sobrevida global mediana chegou a pouco menos de 24 meses. A revista Oeste informa que o governo norte-americano vai enviar 2 emissários ao Paquistão para as negociações com o Irã. Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, se preparam para a missão diplomática. As informações foram divulgadas hoje pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. A porta-voz explicou que o contato foi iniciado pelos iranianos, que atenderam ao pedido de Trump para realizarem uma reunião presencial, e afirmou que, abre aspas, o presidente está enviando Steve e Jared para ouvir o que eles têm a dizer. Estamos esperançosos de que será uma conversa produtiva e, com sorte, avançaremos para um acordo. Fecha aspas. Na Gazeta do Povo, a informação de que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, chega na noite de hoje a Islamabad, a capital paquistanesa, acompanhado de uma pequena delegação para realizar possíveis negociações com os Estados Unidos, segundo fontes do governo do Paquistão. Uma fonte paquistanesa também disse que uma equipe de logística e de segurança dos Estados Unidos já se encontra em Islamabad para as conversas. Enquanto isso, segundo informa o portal Conservatism and Elegance, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, acaba de congelar 344 milhões de dólares em criptomoedas iranianas ligadas a funcionários do regime terrorista islâmico. Isso ocorreu depois que Scott Bessent pressionou os países do Golfo a abrirem as contas bancárias do regime à medida em que estes retiravam ativos de Teherã em um ato de desespero. Neste dia 24 de abril, em 1184 a.C., ocorria, segundo a tradição, a queda de Troia. Em 1704, era publicado o primeiro jornal regular das 13 colônias em Boston, Massachusetts, intitulado The Boston Newsletter. Em 1763, os espanhóis invadiam a vila de Rio Grande, a atual cidade gaúcha de Rio Grande. Em 1933, a Alemanha nazista começava a perseguir as testemunhas de Jeová, fechando o escritório da Sociedade Torre de Vigia, em Magdeburgo. Em 1967, o cosmonauta soviético Vladimir Komarov morria na Soyuz 1 quando o paraquedas não abriu. Ele foi o primeiro ser humano a morrer durante uma missão espacial. Em 1990, o telescópio espacial Hubble era lançado a partir do ônibus espacial Discovery. Em 2005, Joseph Ratzinger era eleito Papa Bento XVI. E em 2007, era anunciada por 3 países, França, Portugal e Suíça, a descoberta de Gliese 581c, o primeiro planeta extrasolar potencialmente habitável, conhecido como a Segunda Terra. E então, semana praticamente encerrada e esta edição do CL News está terminando. Mas eu aproveito, como sempre, para agradecer muito a você que me prestigia com a sua audiência,
Além de, mais uma vez, fazer o convite para que você se inscreva no YouTube e acompanhe, de segunda a sexta, o Jornal dos Jornais, que é transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, o clnewsoficial.com, que é ainda mais seguro. Guarde nos favoritos do seu navegador e acesse quando você quiser. Aqui vai um forte abraço para o Valmor Hauptli, para o Vilmar dos Santos, lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para o Sérgio Silva, de Magé, no Rio de Janeiro, João Maria de Freitas, para o meu amigo Jorge Fernandes Leão, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Eric Benavides Paes, Marcos Rubem Rocha, Edmar Rallier, Joabe Diniz, Carlos Leonan Gonçalves de Castro, José Nascimento, André Barbosa Silva e para a Silvana Olgado. E mais uma coisinha. Um dia tudo fará sentido, mas por enquanto apenas sorria no meio dessa confusão. Até a semana que vem.